Tudo bem? Estamos gravando. Ok. Vocês estão vendo minha tela aí de slide da radiação térmica, né? Muito bem. Pessoal, então vamos vamos ver hoje algumas noções, né, sobre a radiação térmica. Então, lembremos que existem três formas de transferência de calor, né? Que é a condução, a convecção e a radiação, ok? Esse campo da radiação térmica é um mundo isso aí, certo? Tem muita informação a respeito disso, muito conhecimento que foi gerado, né, ao longo do tempo. Tem muitas teorias envolvidas, muitos modelos matemáticos, métodos matemáticos para resolução, para determinação de transferência de calor por radiação, né? Então, assim, é claro que no nosso curso aqui, né, geral de transferência de calor, não daria tempo de ver, né? Então, mas eu vou apresentar para vocês as noções, né? Uma primeira noção da transferência da radiação térmica, né? E depois, né, futuramente, quando vocês precisarem, vocês podem consultar a literatura aí, que ela é farta, né, nesse campo aí da radiação térmica, ok? Mas, né, a gente precisa ver pelo menos noções, porque é um campo, né, é um meio, uma das formas de radiação que é muito importante e que ela está presente no nosso dia a dia, está presente nos processos industriais, está presente em todo lugar aí, frequentemente ela é bastante significativa, né? Ok? Então vamos ver aí vamos ver alguns fundamentos aí, né? Então veja, a radiação emitida pelos materiais é um fenômeno volumétrico, né? Então isso é meio que intuitivo, né? Certo? Então temos aqui uma superfície, né? Temos a superfície. Cada pontinho dessa superfície aqui, ó, cada pontinho da superfície está emitindo radiação para todas as direções, né? Em cima deste pontinho aqui, a gente pode entender, né, imaginar que existe uma semiesfera, né? Uma semiesfera, né, matemática, né, que representa a direção, né, de todas a soma de todas as direções possíveis, né, neste horizonte deste pontinho aqui, ok? Então é um fenômeno volumétrico, né? E né, veja que tem infinitos pontos aqui que formam essa superfície, e cada um desses pontinhos aqui está emitindo, né, radiação para todas as direções, ok? Para quantificarmos adequadamente a transferência de calor por radiação, devemos ser capazes de tratar os efeitos espectrais e os direcionais, né? Então, assim, ó, aqui dois aspectos bastante importantes, né? Então, essa superfície, que a princípio é lisa, né? Veja que nenhuma superfície é perfeitamente lisa, né? A olho nu, ela parece lisa, né? Só que, na verdade, eu estou olhando aqui, ó, vendo o reflexo aqui, ó, dessa superfície, né? Reflexo da luz que bate aqui, vem aqui. Eu estou vendo que ela não é muito essa que parece, para vocês pode parecer lisa, mas eu olhando o reflexo aqui da luz, eu percebo que ela não é exatamente plana. Ela é cheia de irregularidades, né? Ela é cheia de ondulações, essa superfície. Isso quer dizer o quê? Que na realidade, né, em cada ponto desta superfície aqui, né, cada ponto emite radiação um pouco mais para uma direção do que para outra, certo? Ok? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, que tem umas irregularidades, tem umas ondulações, né? Então, a parte de cada ondulação, ela vai emitir mais radiação para cá. Essa outra daqui vai emitir uma radiação para cá, né? Então, assim, de fato, cada ponto emite
a radiação para todas as direções. A questão é que ela não emite radiação para todas as direções de forma homogênea, né? Isso que eu quero dizer, né? Dependendo das irregularidades da superfície, cada ponto vai emitir mais radiação para uma direção do que para outra, certo? Então veja que à medida que nós pegamos uma superfície, né, que é cada vez mais polida, né, que se aproxima de uma superfície plana, perfeitamente plana, né, que se aproxima, né, então quer dizer que a emissão, a emissão de radiação de cada ponto da superfície se aproxima de uma radiação direcionalmente homogênea, certo? Ao passo que uma superfície que tem uma determinada rugosidade ou irregularidade, né, os diferentes pontos dessa superfície irregular, né, eles vão tender a emitir radiação mais em uma direção e menos em outra direção, certo? De forma que, se nós fizermos o cômputo do total de radiação emitida em uma superfície irregular, nós podemos observar que essa superfície vai emitir mais radiação para determinadas direções do que para outras direções, ok? Então, se a gente pegar essa superfície irregular e começar a polir, né, lixar, depois polir, fazer com que ela se aproxime muito de uma superfície perfeitamente plana, então quer dizer que a radiação dessa superfície começa a ficar melhor distribuída, né? A radiação vai ficar mais direcionalmente homogênea. Estão percebendo isso? Estão entendendo isso? Então, por isso que cada superfície pode ter uma certa característica de emissão da radiação no aspecto direcional, entendeu? As superfícies podem ser caracterizadas nesse aspecto da radiação, né? Imagine uma superfície, né, que ela for usinada, né? Usinada quer dizer que ela tem uma superfície que tem uma espécie de um zigue-zague nessa superfície, né? Certo? Então veja que naturalmente essa superfície ela vai emitir mais radiação por um lado, né, do que para o outro, né? Para cima, por exemplo, ela vai emitir menos radiação. Então é uma superfície que é formada por um zigue-zague. Estão percebendo isso? Então, cada lado desse triângulo, desse dente de serra, né, cada lado vai emitir mais para uma direção e para outra do que para cima, por exemplo, ou para frente e para trás, né? Certo? Então, veja que, se a gente começar a observar isso, nós começamos a perceber que, de fato, né, o fenômeno da radiação térmica é um fenômeno direcional, né? Dependendo da superfície, nós vamos ter emissão mais para uma direção do que para outra direção, certo? Muito bem. E outro aspecto importante para a gente falar da radiação, né, além do aspecto direcional, que a superfície que vai dizer isso, que vai mandar nessa direção, temos aí o aspecto espectral, certo? O aspecto espectral. O que é espectro, né? Quando a gente fala de espectro, nós vamos já ver em seguida, aqui, ó, nesse slide aqui nós já vamos falar de espectro. Ó, vamos falar de espectro aqui, né? Espectro tem a ver com comprimento de onda, né? Ou frequência, né? Tanto faz. Ok? Na verdade, espectro, né? O termo espectro, ele quer dizer uma distribuição de alguma propriedade, pode ser qualquer propriedade. No caso da radiação, nós podemos interpretar que existe um espectro, né, da propriedade comprimento de onda ou um espectro da propriedade frequência, ok? Então, vamos pegar a questão do comprimento de onda, né? Vocês já sabem disso, a luz ela é composta por radiação de diversos comprimentos de onda, certo? Então, existe esse espectro de comprimentos de onda aí que formam todo tipo de radiação, certo? Então, veja que, olha aqui, ó, e isso também depende da superfície, tá? Também depende da superfície.
Então, veja que, ó, nesse diagrama, nessa curva que está mostrada aqui, ó, veja que esse eixo horizontal é o comprimento de onda, certo? E o eixo vertical é a emissão de radiação, certo? Então, veja que para uma determinada superfície, conforme for o valor do comprimento de onda, a emissão da radiação é diferente, o valor da emissão é diferente, né? Então, ele tem essa região que tem um pico de radiação e depois aqui vai descendo, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita, nós temos uma menor emissão de radiação, certo? E, e aí, aqui é mais o material da superfície. Dependendo do material que a superfície é formada, né? Diferentes materiais vão tender a emitir mais radiação numa faixa de espectro do que em outra faixa do espectro, certo? Então, isso depende também não só do material e da temperatura também, né? Então, esse mesmo gráfico aqui, ó, é para uma determinada temperatura, certo? Se a temperatura dessa superfície for alterada, esse gráfico aqui, essa distribuição de radiação, ele pode mudar totalmente, né? Essa emissão em função do comprimento de onda conforme a temperatura. Nós vamos ver isso, né, nos diagramas mais lá para os slides finais, certo? E em que então isso, veja que o tipo da superfície, né, o acabamento da superfície e o material da superfície vai determinar, vai influenciar na intensidade de radiação, certo? Na intensidade de radiação. Depois nós vamos ver ali que tem a irradiação de corpo negro, né? Que é a máxima irradiação que pode ocorrer no corpo, né? E que as superfícies em geral elas estão baseadas, né? Elas são fragmentos dessa radiação de corpo negro, ok? Muito bem. Agora vamos falar aqui sobre o que é a radiação, né? Então falamos um pouco sobre como a radiação pode se comportar, né? Conforme a superfície e o material, né? Que vai influenciar na direção e no espectro, né? De radiação. Falamos como, agora vamos falar aqui o que é a radiação, né? Então a radiação é um fenômeno da natureza, né? Que ele basicamente é uma onda eletromagnética, né? É uma onda eletromagnética. Olha aqui, ó. Aqui tem esse outro diagrama aqui, ó. Que é melhor de ver isso aí, ó. Certo? Olha só. Então, é uma onda eletromagnética, né? Que existe na natureza. Então, vocês já viram lá em algum estudo de física, né? Que a luz, ela é formada por ondas, né? E qualquer radiação eletromagnética, ela pode ser interpretada como uma onda, né? Uma onda de um campo eletromagnético, eletromagnético, né? Que fica alternando ali, certo? Então, veja aqui, ó, veja, aqui nós temos o espectro de frequência, certo? Por outro lado, nós temos o espectro de comprimento de onda. Eu esqueci de colocar a equaçãozinha, deixa eu pegar o Paint, nosso Paint aqui, para a gente relacionar, ver qual é a relação de comprimento de onda com a frequência, certo? Então, vamos ver o seguinte aqui, ó. Aqui, vou pegar aqui esse negócio aqui. Deixa eu aumentar aqui o... Esse C aqui, ó. Vamos dizer que esse C é a velocidade dessa raio, dessa radiação, certo? Pessoal, qual é a velocidade que percorre a radiação eletromagnética? Alguém sabe? Velocidade da luz, professor? Perfeito. Velocidade da luz. Exatamente. Velocidade da luz. Né? Estão me ouvindo bem? Eu mexi aqui no microfone. Sim, tá tranquilo. Aqui pelo menos tá tranquilo. Está escutando bem, hein? Alô? Perfeito, professor. Alô? Aqui tá tranquilo, professor. Ah, tá. Não, beleza, que eu tinha mexido aqui no conector e
que tinha dado uma falha ali, mas beleza. Então, olha aí, ó. É isso aí, então. Então, toda a radiação eletromagnética, ela viaja na velocidade da luz, né? Mas qual radiação, né? Em que frequência? Todos. Em todo o espectro de frequência, né, ou comprimento de onda, a velocidade que esses raios percorrem é a mesma, que é esse C aqui, ó. Esse C, né, em geral, nos livros de física, o pessoal chama a velocidade da luz de C, né? Ok? Então, esse C é a velocidade. Então, só que isso aqui vale para qualquer tipo de onda, tá? Inclusive ondas mecânicas, ondas sonoras. A velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda dela, lambda, vezes a frequência, vezes a frequência, certo? Então, veja que o produto, né, para qualquer comprimento, para qualquer radiação eletromagnética, o produto comprimento de onda vezes frequência é sempre o mesmo valor, que é a velocidade desta onda eletromagnética, que é a velocidade, certo? Então, é sempre igual. Então, se eu vario aqui, ó, se eu vario, né, o comprimento de onda, se eu aumento o comprimento de onda, a frequência vai diminuir, né? Então, para radiações com comprimento de onda maiores, a frequência é menor. E o inverso, né? Para comprimentos de onda menores, a frequência é maior. Ok? Isso aqui é uma regra da natureza, tá? Para qualquer tipo de onda mecânica, eletromagnética, isso aqui é válido, certo? A velocidade da onda, ela é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, multiplicado pela frequência, certo? Então, já que um é inverso do outro, né, a frequência e o comprimento de onda, nós podemos caracterizar, né, o espectro de radiação conforme ao comprimento de onda ou conforme a frequência, tanto faz. Só que um vai ser o inverso do outro, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos o espectro de comprimento de onda, certo? Então, veja aqui, ó, temos aqui, ó, para o lado esquerdo, as radiações com menores comprimentos de onda, olha ali, ó, 10 na menos 4, né? Olha ali, ó, 10 na menos 4 micrômetros, nós temos aí o início do campo de raio gama, né? O raio X ali, ó, entre 10 na menos 2 e 10 na menos 4, alguma coisa, 2 e 10 na menos 4 ali, né? Comprimento de onda dos raios X, ultravioleta. Olha só, pessoal, a luz visível, radiação de luz que é visível para nós, ela é só um pequeno trecho do espectro de radiação, certo? Então, nós percebemos a luz, né, certo? Só que nós estamos recebendo, junto com a luz, outras radiações de outros espectros, né, de outras faixas de frequência, de comprimento de onda, né? Por exemplo, neste momento, estamos agora de noite aqui, né? Está de noite, o sol não está aí, portanto, praticamente não existe neste momento aqui, né, radiação ultravioleta, né? A menos que alguém aí tenha uma lâmpada que gere ultravioleta, né? O que é mais difícil. Se não, toda a radiação que nós estamos recebendo neste momento aqui, né, as menores comprimentos de onda se referem à luz visível, ok? O telefone tocou aqui. A luz visível, e aí então nós temos, neste momento, estamos recebendo outros comprimentos de onda de comprimento de onda maiores, né? Então nós entramos aí na faixa de radiação infravermelho, né? Infravermelho, ok? Mas veja ali, ó, tá escrito ali, ó, toda essa faixa aqui, ó, que pega lá desde o ultravioleta, né, até um campo lá do infravermelho, tudo isso é radiação térmica, né, certo? Tudo isso que é considerada a radiação térmica, né? Se bem que assim, pessoal, em todo o espectro,
energia é transportada, né? Então, a rigor, essa radiação térmica poderia ser tudo, até lá o raio gama, né? Certo? Inclusive queima, né? O raio gama, ele queima a superfície também, né? Ele é muito intenso de energia. Certo? Então, assim, ó, todas as superfícies, né? Isso que é muito importante, tá? Qualquer superfície, qualquer matéria emite radiação. Qualquer matéria emite radiação eletromagnética. Até os gases, os sólidos, os líquidos e os gases emitem radiação, certo? Então, neste momento, nós estamos sendo bombardeados por todos os lados por radiação eletromagnética. Uma pequena faixa no campo visível, né? Tudo que é visível que a gente está vendo é o reflexo das fontes luminosas, né? Como estamos agora no período noturno, tudo que nós estamos vendo aqui, ó, né? O que nós estamos vendo é simplesmente o reflexo das fontes luminosas, né? Eu tenho uma lâmpada bem na minha cara aqui, tem uma lâmpada ali em cima no teto, na sala, né? E tudo que eu estou vendo é o reflexo, né? É o reflexo destas fontes luminosas, certo? Só que além disso, o reflexo, né, que eu estou vendo nos objetos e nas paredes, os objetos e as paredes estão também por si mesmo emitindo radiação infravermelho, né? No campo de comprimento de onda infravermelho, ok? Inclusive, então, temos aí, hoje em dia, as câmeras térmicas, né? As câmeras termográficas, né? Que conseguem, dentro dessas câmeras, tem uns elementos sensores que são sensíveis, né? Eles conseguem perceber essa radiação infravermelho, e aí ele, conforme a intensidade da radiação que ele recebe, ele consegue dizer qual é a temperatura correspondente àquela intensidade de radiação, né? Então, isso tem tamanha precisão, né, esses elementos sensores, que o pessoal consegue transformar essa radiação em sinais elétricos e jogar isso para um sistema de software, né, de processamento e construir a imagem termográfica, né? É um negócio fantástico isso aí, né? É muito bacana. Na verdade, a própria câmera digital ela já faz isso, né? Só que no campo visível, né? Então a câmera termográfica faz a mesma coisa, só que no campo do infravermelho, né? Então a tecnologia desse negócio é uma coisa impressionante, né? Que pode detectar tantas variações de intensidade e capturar tanta informação e construir imagens, né? A partir dessas informações, né? É muito interessante. Mas aí já foge aí do nosso campo, que é a mecânica, né? A gente entraria no campo da eletrônica, aí, né? Para entender melhor esses sensores, aí, esses dispositivos, né? Certo? Mas o interessante é isso. Bom, o que quer dizer então é isso, né? Que todos os materiais, toda a matéria, os sólidos, líquidos e gases emitem radiação. Certo? E veja que qual é a condição para que qualquer matéria emita radiação? A condição é que essa matéria esteja numa temperatura acima do zero absoluto. Ou seja, tudo, né? Praticamente nada está na temperatura de zero absoluto. Mas, teoricamente, se concebeu isso, né? Lembra lá do Lord Kelvin, né? Lá de termodinâmica? Lord Kelvin, que ele propôs, idealizou e propôs na primeira vez essa ideia da escala de temperatura absoluta, né? Onde nessa escala, né, o zero grau da escala de temperatura absoluta significaria zero energia, né? Lembre que a temperatura é uma manifestação macroscópica de um efeito microscópico, né? Então, a temperatura ela é a manifestação macroscópica do quê? Da agitação das moléculas e dos átomos, né? Então, os átomos, pelo simples fato deles estarem vibrando, eles estão emitindo radiação, né? Lembre que qualquer matéria ela é formada ali por átomos, né? E no meio desses átomos está cheio de elétrons. E o simples fato desta matéria vibrar, ele acaba cuspindo fora alguns elétrons, né? Todo momento ele está cuspindo, pela vibração, está cuspindo fora elétrons,
Só que, assim como ela fica cuspindo elétron, ela também recebe elétrons da vizinhança, né? Então, no fim das contas, a média de elétrons é sempre a mesma naquela matéria, né? Certo? E aí, o que acontece? Então, uma matéria, um pedaço de matéria, só não emitiria radiação eletromagnética, né? Se ele parasse de vibrar, que é isso que quer dizer a escala de temperatura absoluta, né? Conforme idealizou lá o Lord Kelvin, uma matéria que se encontra a 0 grau Kelvin, né, na escala de temperatura absoluta, ele parou de vibrar. Como ele parou de vibrar, ele não está mais cuspindo fora nenhum elétron. Ele parou de emitir a radiação, né? Mas a partir do momento que ele sobe a temperatura acima do 0 grau Kelvin, ele já começa a, né, emitir elétrons, né, e radiação, né? Vamos recordar também, né, que na verdade até hoje os físicos não conseguiram dizer com certeza se a radiação eletromagnética é uma onda, né, ou é um elétron viajando, né? Certo? Tem essa incerteza, né? Inclusive está dentro, acho que lá do princípio da incerteza, né? Do Heisenberg, se não me engano, né? Que eles têm essas dúvidas ainda, né? Se a luz é uma partícula ou ela é só uma onda, né? O caso é isso, é que dependendo da situação, a resposta é que ela é uma partícula, um elétron. Dependendo da outra situação, a resposta melhor é dizer que ela é uma onda, né? Então isso a coisa não é bem definida ainda, mas o que para nós aqui interessa é isso, ok? Que qualquer sólido, líquido ou gás que está numa temperatura acima do zero absoluto, ele está cuspindo elétrons por aí, emitindo radiação eletromagnética, né? E também recebendo, né? Está sempre né? Emitindo e recebendo, ok? Então, também, aí vai ficar evidente, depois eu vou mostrar um gráfico ali, vai ficar evidente que quanto maior a temperatura desta matéria, maior é a intensidade de radiação, né? Certo? O que é intensidade de radiação? Intensidade de radiação quer dizer que uma determinada areazinha, ela emite mais radiação, ela emite mais elétrons, certo? Porque tem tudo a ver com essa questão da vibração, né? O calor, né? A temperatura é a manifestação macroscópica dessa vibração microscópica, e quanto maior a intensidade de vibração, que é o aumento da temperatura, mais essa matéria vai ficar cuspindo elétrons por aí, certo? Então, quer dizer que aumenta a intensidade da radiação, ok? Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara, né? Então, nós temos o espectro, né, de radiação, que ele é bastante amplo, né? Ok? E é tudo a mesma coisa. Desde o raio gama até o micro-ondas, é tudo o mesmo tipo de radiação. É tudo o mesmo tipo mesma natureza da radiação, né? A única diferença em todo esse espectro é só o comprimento de onda e, inversamente, a frequência. Ok? Então, por exemplo, esse diagrama aqui também nos mostra melhor, aqui agora mostrando aqui o espectro de frequência, né? Certo? Podemos ver aqui, ó, que as menores frequências, ó, em Hertz, estão vendo aí? As menores frequências em Hertz, ok? Ó, a 10⁴, ó, das menores frequências aí está na faixa de 10.000 Hz, né? 10 kHz, certo? Que temos lá, ó, a transmissão de energia elétrica, né? Lembre que a transmissão de energia... Qual é a frequência que se dá a transmissão de energia elétrica nas redes de transmissão aí? Quem sabe? Entre 50 e 60 Hz, professor. Exatamente, na faixa de 60, né? Aqui no Brasil, 60, na Argentina, 50, né? Estados Unidos, 50 também, certo? Ou seja, essa frequência, né, que tem na rede aí, ela é proporcional ao gerador, lá na fonte de geração lá, né? Certo? Então, por isso que todos os geradores de energia elétrica no país inteiro, que nós temos uma rede interligada, né?
Sistema Nacional de Sistema Elétrico, todas as fontes geradoras estão acopladas no mesmo sistema. Então, isso quer dizer o quê? Que todas as fontes geradoras de energia elétrica no país estão sincronizadas na mesma fase de geração, né, de energia, todas eles a 60%, 60 Hz de frequência, ok? Mas tudo bem, isso é transmissão de energia, né? Não é exatamente radiação, né? Certo? Mas nós temos ali, ó, a frequência, né? As frequências da onda de telefone, as ondas de rádio, né? Aqui né, inclusive, não só a radiação das superfícies, né? Nós estamos agora recebendo radiação do espaço, né? Da vizinhança aí, perto da nossa casa, aí, que todos nós aí temos as torres de transmissão de rádio, de televisão, né? Todo mundo provavelmente, né, está conectado num aparelho que é sem fio, né, ou num laptop que é sem fio, que está usando roteador aí de internet, ou conectado no celular, né, que também não tem fio. Então, além do aparelho estar recebendo a radiação, nós também estamos recebendo essa radiação, né? Só que nós não somos sensíveis né? Não somos sensíveis a toda essa radiação que é infravermelho, né? Que é na faixa do micro-ondas e infravermelho, ok? Mas ela está nos atravessando aí a todo momento, né? Ok? Eu não sei se você já ouviu falar, então tem umas notícias aí, não cheguei a pesquisar a fundo se é verdade ou não, mas que essa nova tecnologia do 5G, ele poderia ter algum prejuízo para a nossa saúde, né? Eu não sei, não tenho muita informação, mas não sei, eu ouvi falar disso aí, que poderia haver um risco aí, né? Talvez muito perto, né? Talvez o telefone estando muito perto, talvez seja isso o caso, né? Mas a questão é essa, né? Então, mas por que isso, né? Porque então o pessoal começa a usar agora faixas de frequência maiores, né? E aí tem um dado bem interessante relacionado à frequência, pessoal, que é a energia, né? Que é a energia que uma onda eletromagnética transporta. Eu não coloquei aqui também, mas eu vou colocar aqui no Paintbrush, e é a energia de uma onda eletromagnética, certo? A energia de uma onda eletromagnética, ela é proporcional à frequência, certo? É a frequência mas é a frequência multiplicada por uma constante da física, que é a constante de Planck, certo? Então, se nós pegarmos a constante de Planck, que é esse símbolo aqui, né, um H cortado, e multiplicarmos pela frequência da onda, nós vamos ter a energia da onda, tá? Em Joule, acho que eu não lembro agora que é Joule por micrometro, alguma coisa, acho que é alguma coisa assim, Joule por micrometro, se não me engano, certo? Então, isso aqui nós temos a energia que uma onda carrega. Então, agora também fica mais claro a gente entender por que não tem muito perigo a gente receber radiação infravermelho. Porque a radiação infravermelha é abaixo da luz visível. Então, são radiações com frequência muito baixa. Olha aqui, ó. Olha o comprimento de onda dessas ondas infravermelho, micro-ondas, são comprimentos de onda grandes. Se o comprimento de onda é grande, quer dizer que a frequência é baixa. E se a frequência é baixa, quer dizer que a energia é baixa, certo? Agora temos o outro lado. Se a frequência aumenta, aumenta a energia, certo? Olha aqui, ó. Então agora se a gente pegar aqui, ó, do ultravioleta para cima, todo mundo conhece esses termos aqui, né? Ultravioleta, raio-x, raio gama, raios cósmicos, certo? Então, todo mundo sabe qual é o perigo e o risco desses níveis de radiação, de frequência de radiação, né? Então, quanto maior a frequência de radiação multiplicado pela constante de Planck, nós temos a energia que essa onda carrega consigo, ok? Por isso que nós precisamos nos proteger, né, dessas radiações de alta frequência, né?
a atmosfera terrestre naturalmente nos protege dessas ondas, né? Porque lá do Sol vem raios ultravioleta e lá no topo da atmosfera, eu acho que até um pouquinho de raio-x lá, entra até um pouquinho dentro do campo de raio-x, tá? A emissão que vem do Sol. Mas a atmosfera filtra quase toda essa radiação e só chega aqui embaixo um pouco, né? Um pouco dessa radiação ultravioleta, né? Só que esse pouco ainda, no dia de verão, né, entre as 10 e 2 da tarde, pode nos queimar, né? Certo? Ainda pode danificar nosso organismo, né? Porque a intensidade de radiação é muito grande, a energia que ela carrega é muito grande, né? Ok? Então temos aí raios gama, né? Que é a radiação de materiais, emite radiação atômica, né? Que eles são atomicamente ativos, né? O plutônio, o urânio, césio, né? Esses materiais que foram artificialmente manipulados, né? E também estrelas, né? No universo aí tem as estrelas que emitem tudo, né? Raio gama, raio X, raios cósmicos, né? Ok? Então, na verdade, assim, os raios cósmicos estão vendo aqui, ó, que as mais altas frequências são os raios cósmicos, certo? Só que, ao passo que eles são as mais altas frequências, isso quer dizer que são as mais baixos comprimentos de onda, muito pequenos, né? E os raios cósmicos, então, eles atravessam a Terra inteirinha. Eles estão vindo lá do fundo do espaço, atravessam a Terra, né? É como se a Terra fosse, o planeta Terra fosse de vidro, né? Para os raios cósmicos. Os raios cósmicos vê a Terra como uma bola de vidro. Ele pega e atravessa, né? A Terra é translúcida para os raios cósmicos, né? Só que por que eles não fazem mal, né? Porque eles são muito esparsos, né? A intensidade é muito baixa, né? Entendeu? Um raio carrega uma quantidade de energia muito alta, mas eles são muito esparsos, né? A intensidade é baixa, né? A densidade da radiação é muito baixa. Então a gente não percebe isso daí. Na verdade, o pessoal só descobriu isso alguns anos atrás, né? Que existem esses raios cósmicos aí depois que inventaram determinados tipos de detectores ali de radiação, né? Ok? Então, só para a gente ter uma ideia, né, pessoal? Tudo isso aqui, tudo, né? Para a gente ter uma ideia da onde que vem a radiação eletromagnética, da natureza dessa radiação, e para a gente saber que ela é muito ampla, essa radiação, né? Que a radiação térmica que nós tratamos aqui na transferência de calor é da mesma natureza do raio gama, do raio X, do raio da TV, radiação da rádio, né? É tudo a mesma coisa, né? Só que o que muda é a frequência e o comprimento de onda. Ok? Só para a gente ter uma boa noção do que é essa radiação térmica. Né? Muito bem. Então tá. Então só a título de formalização aqui, né? Como a gente fala, a radiação ele é um fenômeno volumétrico e através do ângulo sólido, né? Então, um ângulo normal, bidimensional, né? Ele está em cima de um plano, né? Em cima de um plano nós temos aí o ângulo, né? Que é um ângulo aberto, fechado, ok? Que varia de 0 a 360 graus, né? Mas, agora falando em termos de volume, né? Nós podemos ter a integral, né? Integrando esse ômega aqui, né? Esse ômega seria esse ângulo sólido, né? Ok? Então, se a gente pegar aqui um sistema de coordenadas esféricas, né? Vocês viram tudo isso aí, né? Eu acho que lá em geometria analítica, em cálculo, né? Essa questão do sistema de coordenadas, né? O sistema de coordenadas esférico, nós temos aí, né? Nós temos a dimensão raio, a dimensão ângulo φ e a dimensão ângulo θ. Estão percebendo ali? Então, um ângulo sólido, ele é caracterizado, né, pela integral do seno de θ e integrado em φ e θ, certo? Então, se nós pegarmos aí, né, uma determinada dimensão, né, determinado ângulo φ e ângulo θ, né, nós vamos ter um ângulo sólido, né?
Então, no final das contas, aí, fazendo essa integral, nós vamos ter 2π, né, da integral de 0 a π sobre 2, né, sendo de θ dθ, ok? Aliás, ele fez aqui a primeira integração em φ, né? Por que ele varia de 0 a π sobre 2, né? Porque a gente está falando aqui de uma semiesfera, né? Veja ali, ó, que, por exemplo, o φ, né? O φ, na verdade, o φ, estão vendo aqui embaixo, né? Ele está no plano horizontal, o ângulo φ. O ângulo φ, numa semiesfera, ele varia, ele percorre 360 graus. Por isso que a integral aqui do primeiro, né, do dφ, é de 2π, porque ele percorre 360 graus, ok? Já aqui, o que o problema está nos trazendo, né, a gente está falando de uma integração apenas no ângulo de 90 graus, né, com relação ao ângulo θ, ok? Então, quer dizer que ele varia de 0 a π sobre 2, ok? Então, no fim das contas, né, o ângulo sólido, né, esse ângulo sólido, ele vai ter o valor de 2π, isso aqui se não me engano, é estéreo-radiano, né? Vocês que estudaram há menos tempo isso daí, acho que é esse o nome que a gente dá, né? A unidade, né? Então, a unidade do ângulo normal é o radiano, né? E a unidade do ângulo sólido é estéreo-radiano, né? Ok? Então, só para formalizar isso, né, que a gente pode caracterizar o ângulo sólido, né? Então, por exemplo, a determinada superfície, nós podemos quantificar a intensidade de radiação em determinado ângulo sólido, né? Nós podemos caracterizar a direção, né, o todo dessa, o foco dessa direção, onde a gente quer saber qual que é a intensidade de radiação, né? Então, a ideia do ângulo sólido, ele nos ajuda a poder fazer essa caracterização, né? Mas mais a título de conceitual, para a gente saber que existe essa formalidade toda aí, tá? Nós não vamos aqui aplicar isso, tá? Então, aí, ó, temos essa semiesfera, né? Veja ali, ó, essa areazinha dA, ela emite radiação para todas as direções, né? Ou seja, ela para todas as direções dentro de uma semiesfera, né? Ela emite radiação em torno de tudo isso daí. Ok? Muito bem. Então, aqui nós temos, ó, intensidade espectral, né? Intensidade espectral. Veja que essa intensidade espectral ela é função de lambda, θ e φ, ok? Lambda, θ e φ, ok? Então, uma vez que nós integramos dentro de um determinado ângulo sólido, né? Então, nós resolvemos essa questão dela ser função de θ e φ. E aí ela fica função somente do comprimento de onda, né? Então, veja que nós podemos caracterizar a intensidade, né, espectral, a intensidade de radiação, conforme a direção, né, do ângulo sólido e conforme o comprimento de onda, ok? Que é justamente isso que nós estamos falando aqui no início, né? Intensidade de radiação, ela é caracterizada de forma direcional e de forma espectral, ok? Então, matematicamente, seria dessa forma aqui que a gente caracterizaria ela, né? Muito bem. Agora vamos falar dos tipos de radiação, né? Quais são os tipos de radiação que existem, né? Então, o primeiro é a emissão, né? Que é a radiação emitida, né? Emissão que vem de emitido, ok? Então, veja ali, ó, que a emissão ela é igual à integral, né? A integral tripla, né? Ok? Da intensidade de radiação. A gente viu que a intensidade de radiação é a função do comprimento de onda do ângulo φ e θ, né? O φ e θ. Então, fazendo integral, né, em dθ, dφ e d lambda, né? Veja que o lambda, ó, é de zero infinito, né? Porque os comprimentos de onda podemos considerar que são infinitos, né? Desde o mais pequeno que existe, na escala atômica, até o maior que existe, né? Então,
Dentro dessas duas escalas, né, existem infinitas comprimentos de onda, né? Então, por isso que ele varia de zero infinito, ok? Então, fazendo toda essa integração, o resultado é π vezes a intensidade de radiação daquela superfície, ok? Então, isso é emissão. E a irradiação é a radiação incidente, que incide sobre a superfície, né? Que está chegando na superfície, entendeu? E aí a simbologia, né, para caracterizar essa radiação incidente é o G, ok? É o G que, do inglês, acho que vem de ground, né? É a radiação que chega na Terra, né? Ground. Ok? Então, veja que da mesma forma, né? Fazendo integração, né, de φ, θ e lambda, ok? No final das contas, nós vamos ter aí a irradiação que é π multiplicado pela intensidade de irradiação. Né? Veja que isso aqui é válido para a radiação difusa. O que é a radiação difusa? Irradiação difusa. É a radiação que vem de todos os lados. Tudo que é lado, né? Ok? Então, a radiação que vem de todos os lados é chamada de radiação difusa. Quando nós temos um dia de céu azul, como foi hoje, né? Um dia de céu azul, a radiação que vem do céu ela é direcional. Quer dizer, ela tem uma parcela difusa que vem do céu, né? Da atmosfera toda azul lá. Tem uma parcela difusa, mas a maior parte da radiação ela é direcional, ela vem do Sol, uma radiação paralela, né? Como o Sol é muito grande, nós podemos considerar que a radiação solar é uma radiação paralela, né, uniforme. Ela chega paralelamente, né, uniformemente na face da Terra, entendeu? Então ela é bem direcional, a radiação solar. Só que o que acontece? Quando o tempo nubla, né, o que as nuvens fazem? As nuvens fazem com que a radiação solar se difunda, se espalhe, entendeu? Então, em um dia nublado, toda a radiação que nós recebemos é difusa, né? Então, aí se soma toda a radiação atmosférica mais a radiação solar, que é difusa, né? Por isso que fica mais a temperatura fica mais amena também, né? Porque as nuvens acabam espalhando a radiação solar para todas as direções, inclusive de volta para o espaço também, uma parcela dessa radiação, né? Ok? Por isso também, né, que os painéis solares, eles produzem muito mais energia, obviamente, quando o céu está limpo, né? Porque então ela recebe toda a radiação solar de forma uniforme, né? Já quando o tempo está nublado, os painéis continuam produzindo energia, né, absorvendo energia, só que bem menos, né, bem menos, porque toda a energia solar foi difundida, ela recebe a radiação difusa, né, ok? Então, por isso que ele atenua bastante a produção de energia do painel solar, né, ok? Bem, então, nós temos aí também um termo, né, conceitual, que é a radiosidade. Então, ali, ó, a radiosidade é a soma da emissão mais a reflexão. Então, entendamos o seguinte, que todas as superfícies refletem luz, ok? Todas as superfícies refletem luz, né? Inclusive as superfícies opacas, né? Superfícies opacas, né? Por exemplo, essa folha de papel aqui, ó, ela é opaca, né? Ela não é polida, não é espelhada, mas ela reflete luz. Tanto que vocês estão vendo, né? Tudo que nós estamos vendo é porque esses objetos, as paredes, os objetos estão refletindo a luz, né? Então, além da radiação que a própria superfície emite, ela também reflete uma parcela dessa radiação. Inclusive, por exemplo, o vidro, né? O vidro ali da janela, né? Ele é translúcido, mas ele não é 100% translúcido. Por quê? Porque ele reflete um pouco também, né? Quando a gente passa aí, né? Tá na rua ali, passa num vidro, né? Que a gente percebe o reflexo do sol, né? Bate no nosso rosto, né? Aquele vidro, ele está transmitindo uma parcela da luz que incide nele e refletindo outra parcela, né? Entendeu? Então, quando ele reflete, né? Ele está
ele está também sempre emitindo junto, né? Então, tem essa propriedade, essa condição de radiosidade, que é emissão mais reflexão. Muito bem, então agora vamos entender aí o conceito de corpo negro, né? Que ele é importante para a gente entender outros aspectos da teoria de radiação. Certo? Então, o corpo negro é uma superfície ideal que possui as seguintes características. Primeiro, o corpo negro absorve toda a radiação incidente, independente do seu comprimento de onda e de sua direção. Certo? Então, ele absorve toda a radiação, ele não reflete nada. Tá? Só uma coisa, o corpo negro é um corpo que é idealizado, não existe na realidade, mas ele é idealizado. Ok? Existem situações que se aproximam do corpo negro, né? Mas é uma situação idealizada, ok? Então, o corpo negro ideal, ele absorve toda a radiação que incide nele, tá? Ele não reflete nada. Número 2, para uma dada temperatura e comprimento de onda, nenhuma superfície pode emitir mais energia do que um corpo negro. Certo? Então, o corpo negro, ele emite radiação em todos os comprimentos de onda, né? A máxima, o máximo, o comportamento dele é o máximo emissão para todos os comprimentos de onda, tá? Em qualquer temperatura, ok? 3, embora a radiação emitida por um corpo negro seja uma função do comprimento de onda e da temperatura, ela é independente da direção. Isto é, o corpo negro é um emissor difuso. Então, como eu falei, né, as superfícies reais estão cheias de irregularidades, né? Então, elas podem emitir mais preferencialmente em uma direção do que em outra, né? Mas um corpo negro ideal, né, não, ele emite para todas as direções da mesma forma, né? Então, nesse aspecto, né, da direção, uma superfície espelhada se aproxima de um corpo negro, né, um aspecto direcional. Né? Okay? Muito bem. O que mais se aproxima do corpo negro é uma cavidade, né? Porque na cavidade, por exemplo, entra um raio de luz aqui, ó, e depois que esse raio de luz entra, ele fica ricocheteando, né, em todas as paredes aqui. Então, todas as paredes vão estar sempre absorvendo o máximo e emitindo, né? Porque toda emissão de uma parede, de um lado da parede, é absorvido pelo outro, e vice-versa, né? Então, lá dentro de uma cavidade, com um pequeno orifício para entrar a luz, essa é a situação que mais se aproxima de um corpo negro. Muito bem. E aí, então, vem a contribuição do Planck, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Planck, né? O Planck é considerado um dos maiores físicos, né, que fez uma das maiores contribuições para a ciência, né, no campo da física do século XX. Né, e ele é considerado um dos maiores cientistas, maiores físicos do século XX, por causa desta equação aí, ó, tá? Que é o modelo né, a distribuição de Planck, modelo de distribuição de Planck, ok? Que esse modelo, ele modela o corpo negro, ok? Isso aí modela o corpo negro. Lembra que antes ali, ó, nós tínhamos lá a intensidade, né? Que era a função do comprimento de onda, né? Comprimento de onda, φ e θ, né? Só que como o corpo negro, ele é o emissor perfeito, ele emite para todas as direções de forma homogênea, então, nesse caso do corpo negro, a intensidade não depende, não é mais função de φ e de θ, porque é igual, né? Para todas as direções é igual, então não é mais função de φ e θ. Mas ele continua sendo função do comprimento de onda e também da temperatura, ok? Então, aí tem uns livros de física que vão lá e explicam como que ele chegou nessa equação aqui, né? Ok? Claro, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, mas né, se tiver interesse, pode pegar um livro de física aí e procurar, né, como que o Planck, né, ele chegou nesse modelo aqui, certo? Veja que aqui dentro tem ali, ó, a variável comprimento de onda, tá, em metros,
e a variável temperatura em Kelvin, na escala Kelvin, ok? E aí, os outros parâmetros são constantes, né? Constantes físicas. Então, temos ali o H, que é a constante de Planck, temos o K, que é a constante de Boltzmann, temos o C0, que é a velocidade da luz no vácuo, ok? Temos, e aí, o comprimento de onda e a temperatura, conforme falamos, né? Então, fazendo aquela integral lá, né? Veja, lembra que a emissividade é π vezes intensidade de radiação, né? Então, fazendo aqui, ó, π vezes a intensidade da radiação, né? Então, aqui nessa equação de cima, é só multiplicar π aqui, ó, certo? Só que veja que o π e todos esses outros parâmetros acabam formando uma constante, né? É um número constante, então chamado C1. E aqui embaixo também, o H vezes C0 acaba é uma constante também, e é chamada de C2. Ok? Muito bem. Então, isso aí agora a gente vai entender melhor a relação da intensidade de radiação conforme a temperatura e o comprimento de onda, o espectro, né? Olha aí, ó. É isso daí. Então, o que o Planck propôs aí lá no início do século XX foi isso daí. E ele ficou famoso, isso aí foi uma revolução no campo da física, tá? Esses modelos, essas curvas aí. E também na engenharia, né? Foi uma revolução porque permitiu compreender a teoria, né? A física do processo de radiação, ok? Só que veja que isso para a radiação é um modelamento para corpo negro, mas a gente vai ver que todos os outros, a radiação real é, 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 é uma espécie de uma sombra desse modelo aí, ok? Então, vejamos, aquele modelo ali, ó, então aqui ó, no eixo horizontal nós temos comprimento de onda, né? E no eixo vertical nós temos a emissão, né? A emissão de radiação que sai, né? A radiação que é emitida por uma superfície, né? Do corpo negro, no caso, né? Ok? Então veja também que temos diversas curvas aqui, ó, em vermelho, e cada curva dessa aqui representa uma temperatura diferente, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, a temperatura de 2000 Kelvin, ok? Vou pegar essa curva aqui, ó, 2000 Kelvin. Então veja que ela parte aqui de uma radiação, né, praticamente zero, né, no comprimento de onda 0,2 micrômetros, sobe muito abruptamente, tem um pico de radiação lá, mais ou menos a 1,5 micrômetros, tá? E depois ela desce, né, de forma um pouco mais suave, vai descendo a radiação conforme aumenta o comprimento de onda. Então, ou seja, então isso aqui, pessoal, é uma distribuição espectral da intensidade de radiação. Distribuição espectral, certo? Então, veja aqui, ó, vou voltar lá em cima. Essa primeira figurinha. Tá vendo que isso daqui é meio que uma sombra da radiação do corpo negro, né? Entendeu? A radiação do corpo negro tá por cima dessa curva aqui, ó, né? Essa curva aqui é uma radiação do corpo negro meio desdentada, vamos dizer assim, né? Certo? Por quê? Porque isso aqui representa a emissão de um corpo real. Então, a emissão de um corpo real é meio que uma fragmentação da emissão do corpo negro, certo? Então, cada tipo de material vai ter uma quebra aqui, ó, né, em relação a essa curva do corpo negro. Está entendendo isso? Mas isso vale para todas os materiais. À medida que aumenta-se a temperatura, a gente aumenta também a intensidade de radiação. E veja que para o corpo negro, e também para todos os outros materiais, quando a gente começa a aumentar a temperatura, aumenta inclusive a faixa, né, do espectro de radiação. Estão percebendo isso? Quanto maior a temperatura do corpo, maior é o espectro onde ocorre a radiação, certo? E, muito bem, então agora falando de temperatura, nós vamos subindo a temperatura até chegar a um máximo de temperatura, né? E o corpo que nós conhecemos, que tem maior temperatura, qual é? É o Sol, né? É o Sol. Portanto, está aqui, ó.
o espectro de radiação do Sol. Só que veja o seguinte, pessoal, isso aqui foi uma grande descoberta do Planck, uma grande descoberta. Ele está dizendo ali, ó, que essa curva de distribuição de radiação do Sol é de um corpo negro que está a 5.800 Kelvin. Mas será que o Sol, a temperatura máxima do Sol é 5.800 Kelvin? Em graus Celsius, só tirar 273, né? Continuamos acima de 5.000 graus Celsius. Será que o Sol só chega a 5.000 graus Celsius? Qual é a temperatura do Sol? Alguém sabe? Já ouviu falar? 6.000, professor? Hã? 6.000 Kelvin? Não. Vocês nunca ouviram falar qual é a temperatura do Sol? 15 mil? Pô, vocês estão econômicos, hein? Pô, vocês nunca leram aquela revista? Concordo com o colega, professor. Em torno de 6.000 Kelvin. Não, acho que não, hein? Ó, o que eu já li, né? O que eu já li aí, a temperatura do Sol chega a milhões de graus Celsius. Tá, mas no núcleo, né, professor? No núcleo. Ah, Mas tá. mesmo a superfície, eu acho que. Não, na superfície, o que eu joguei aqui no Google Centenas foi de milhares, 6.000. Hã? O que eu joguei aqui no Google ali, 6.000 na superfície. Não é centenas de milhares? Não, professor, é 6.000 Kelvin. Concordo com o colega. Na superfície? Na superfície. Isso, Pode ser. superfície. Isso, professor, coloquei. Eu tinha ouvido falar aí de Tá dizendo na centenas de superfície milhares. fica em 6.000, mas no Oi? núcleo ali diz milhões também, ali 15 milhões. No 15 núcleo. milhões no núcleo, né? E na superfície? Na superfície, 6.000, É, aproximadamente. Opa. é que é muito difícil medir o núcleo do Sol, né, professor? Eu acho que não tem nem equipamento para fazer isso daí. É não. uma estimativa, né? Exatamente, é porque o pessoal conseguiu modelar, né, como é que funcionam as estrelas, né? Que dentro das estrelas tem lá o processo termonuclear, né? Sim, é Então processo de eles, fusão nuclear, só que é tudo estimativa, né? Então exatamente. o que se Mas consegue medir é a superfície, né? Tá ali, ó, mais ou menos aqui, ó, 5.800 Kelvin, ó. Tá no seu gráfico ali disso. isso, exatamente. Mas a questão é essa, que é, a superfície do Sol, então, está numa temperatura nessa faixa um pouco maior, né? Mas de fato, no interior dele, né, o pessoal, né, tem os modelos lá matemáticos, né, que descrevem esse processo termonuclear e que rodando lá esses modelos o modelo mostra que a superfície é mais fria, o miolo é mais quente. Então assume-se, né, como falou, é uma hipótese, assume-se que de fato lá dentro tem uma temperatura de milhões de graus, né? Se bem que o pessoal acha que já conseguiu chegar em temperatura de milhões de graus naquele reator ali que tem na Europa ali, como é que é o nome que eles chamam? Tem um reator ali de termonuclear que eles fazem pesquisa, né, de fusão nuclear, e eles de fato constatam ali, aquilo ali simula um pouco, né, aproximadamente o comportamento do Sol, e eles detectaram ali centenas de milhares ou milhões de graus Celsius, né? Mas tudo bem, de qualquer forma, assim, até onde eu sei, não conseguimos chegar aqui, né, fazer com que qualquer objeto, ou mesmo uma radiação de um plasma, de um arco voltaico, ultrapasse 5.000 Kelvin, né? Ok? Então, admitimos aí que o máximo de radiação que um corpo pode emitir é a radiação correspondente ali a 5.800 Kelvin, né? Então, por exemplo, como eu falei, né, os gases, líquidos e os sólidos, líquidos e gases emitem radiação, né? E, inclusive, as maiores radiações que se detecta na prática, na indústria, é justamente dos gases, né? Do plasma, né? O plasma, né? O arco voltaico, a da solda, por exemplo, né? Hoje em dia a tecnologia de plasma é muito utilizada, né? Na área de fabricação mecânica, né? Corte a plasma, solda a plasma, uma série de aplicações. E o plasma é um gás ionizado, né?
Então, o pessoal detecta ali, né, esse arco voltaico, né, esse plasma chega a 2.000, 2.500, até onde eu sei é mais ou menos isso, né? Não sei se chega a 3.000 graus, 3.000 Kelvin, né? Mas só para a gente ter ideia, noção, né, desses níveis de temperatura e radiação, né? Ok? Então, assim, esse modelo do Kelvin é muito importante, prático por isso, né? Porque ele descreve o comportamento do corpo negro e todos os outros emissões das superfícies que nós temos aí, utilizamos, são uma fração, né? uma sombra desses espectros aí de radiação, né? Certo? Então, conforme for o material da superfície, ele vai ter um comportamento parecido com esse daqui, mas meio quebrado, né? Conforme foi mostrado aqui no primeiro slide. Ô, ô professor, Certo? Oi, diga. só para informação aí, achei aqui um artigo que diz que a temperatura mais alta medida é de 7,2 trilhões de graus Fahrenheit. Não sei quanto daria isso aí. Não sei quanto daria isso em Celsius ou Kelvin, né? Mas Mas 7,2 trilhões Fahrenheit. daria bilhões de graus Celsius também, não vai ser muito longe disso também. Aonde que se detectar? Deve ser nesse reator lá, né? Provável, né? Não diz aí. É, positivo. Diz aqui no Large Hadron Collider, que é o Colisão de quando hadrons eles lá. colocaram duas partículas de ouro para se colidir e fazer uma fusão, né? Então, por uma fração de segundo, né, chegou a temperatura de 7,2 trilhões de graus Fahrenheit, né, que é mais quente aqui no próprio artigo diz que é mais quente que uma explosão de supernova, né? Então, O tal de colisor de hadrons. O hadrons são partículas subatômicas, né? Então, os caras conseguem medir isso aí, né? É um negócio fantástico, né? Mas é isso. Então, só para a gente ter uma ideia, né, pessoal? Tudo isso que a gente está falando aqui é só a pontinha do iceberg, né? Esse campo aí da estudo da radiação, a física que está por trás, isso daí é uma coisa que tem muita informação a respeito, tem muitas teorias, né? E é física pura, né? O que está por trás da radiação é física pura, né? A gente tem que estudar a física para entender a origem de todo esse processo da radiação, né? Ok? Mas, assim, do nosso lado aqui, nós estamos no campo da engenharia mecânica, né? Então, nós queremos coisas práticas, né? Entender, para nós interessa mais o que como modela, né? Como entendemos o comportamento da radiação, né? E entendendo esse comportamento da radiação, conforme os modelos, o modelo de Planck, então a gente consegue prever comportamento de sistemas, de equipamentos, de processos, né? Certo? Então, do nosso lado, que estamos interessados nisso, né? E nessa questão como se comporta como modelamos, né? O fenômeno da radiação, né? Ok? Se bem que tem muito engenheiro mecânico por aí que envereda para o lado da física, né? Os caras acabam fazendo mestrado, doutorado em física nuclear, porque o pessoal começa a ver essas coisas, gosta e vai para a área da física, né? É muito interessante. Muito bem. Então tá, entenderam aí qual é a ideia da distribuição de Planck, né? Esse modelo de Planck aí, e como que ele modela, como que ele representa, prevê o comportamento do corpo negro, né? Ok? E todos os outros materiais que emitem radiação é uma sombra do corpo negro, né? Ok? É aplicado fatores de correção em cima do modelo do corpo negro, ok? Que mais? Aqui, ó, algumas considerações sobre a distribuição de Planck. A radiação emitida varia continuamente com o comprimento de onda. Bom, é o que está aqui, né? Porque é um modelo matemático, então ele varia continuamente. Em qualquer comprimento de onda, a magnitude da radiação emitida aumenta com o aumento da temperatura. É o que está mostrando aqui, né? Cada curva dessa aqui é uma temperatura diferente. Muito bem.
A região espectral na qual a radiação está concentrada depende da temperatura, com, comparativamente, mais radiação aparecendo com menores comprimentos de onda na medida em que a temperatura aumenta. Então ele está dizendo isso, né? Que à medida que a temperatura aumenta, esse pico aqui ele vai se deslocando, né? Esse pico aqui vai se deslocando. Né? Pessoal, olha só que interessante aqui, ó. Olha só vamos explorar mais esse diagrama aqui da distribuição de Planck. Olha onde é que está a radiação visível, né? Estão vendo ali? Essa faixa mais cinzenta é a radiação visível, ok? Então veja aqui, ó, que os corpos que estão a 50 Kelvin, 100, 300, por exemplo, nós estamos próximos aqui de 300 Kelvin, né? Certo? Vamos supor que estamos a 23 graus, dá exatamente 300, né? 23 mais 273, 296. Estamos aproximadamente 300 Kelvin, certo? Por isso, pessoal, que o que acontece? Se desligarmos a luz agora de noite, nós não enxergamos nada, né? Porque os corpos estão emitindo radiação, sim, eletromagnética, infravermelha, que está fora do nosso campo de visão. Nós não enxergamos nada se nós apagar a luz aqui, certo? Só que veja que à medida que a temperatura dos corpos, né, vão crescendo, né, ele começa, olha ali, ó, 800 Kelvin. Veja que 800 Kelvin, ele já emite radiação num espectro de frequência, de comprimento de onda que entra no campo visível, né? Então, se nós apagar a luz aqui, né, certo? E começar a esquentar aí, pega aí um aquecedor elétrico, né, um rabicho de aquecedor elétrico, né, desliga a luz e bota ele na tomada, ele vai começar a emitir radiação cada vez maior, né, porque ele vai esquentando, até que ele vai entrar no campo de 800 Kelvin. Quanto que é 800 Kelvin? 800 Kelvin menos 273, olha lá, 527. Ou seja, quando esse corpo, o pessoal chama de, como é que é, o rabo quente, né? Esse aquecedor, esse pavio elétrico ali, né? Certo? Quando esse aquecedor elétrico chega a 500 graus aproximadamente, ele começa a entrar no campo visível, né? Ou seja, ele começa a ficar meio avermelhado. E à medida que vai aumentando a temperatura, ele vai passando a ficar alaranjado, laranja claro, amarelo claro, né? Ou seja, com a luz desligada, o próprio corpo começa, devido à temperatura, emitir radiação. Veja que só uma parcela da radiação é que entra no campo visível, né? Interessante isso, né? Então, tudo que a gente vê, né, é porque ele está, vemos a emissão do corpo que tá emitindo, ou pelo menos o reflexo, né, dessa radiação visível sobre as superfícies, né? Então, só para a gente tomar atenção sobre essas coisas aqui, né? Então, veja ali, né, que abaixo de 800 Kelvin ali, os corpos não emitem radiação no campo espectral visível, né? Ok? Por isso que a gente vê lá, né, então, os processos de conformação mecânica na área de processamento de metais, mesmo na soldagem, né? Os metais lá incandescentes, né? Ou a brasa mesmo, né? Seja a brasa, um pau de lenha queimando de uma brasa, né? De noite a gente enxerga ali, né? A brasa, enxergamos a labareda, porque tudo aquilo está emitindo. Veja que a labareda, olha só, interessante, né? O que é a labareda do fogo, né? A labareda é um gás. A labareda são os produtos da combustão, né? Só que são gases que estão a temperatura de 1000 Kelvin, 1200 Kelvin, 1300 Kelvin até, né? Então veja ali, ó, que, por exemplo, né, um corpo ali, ó, a 1000 Kelvin, ele já entra bem dentro do campo visível, né? 2000 Kelvin, né? Uma labareda aí facilmente pode chegar a 2000 Kelvin, né? Então ela entra bem e atravessa, né? Veja que 2000 Kelvin, inclusive, chega a radiação no campo ultravioleta, né? Certo? Na verdade já seria um plasma, né? 2000 Kelvin já seria um plasma.
ok? Uma labareda de fogo, uma chama do fogão lá de GLP, acho que não chega a emitir não ultravioleta, né? Então ele fica ainda dentro do campo visível, né? Mas esse 2000 Kelvin já seria um arco voltaico, ali, ó, já tem uma parcela de radiação ultravioleta, ali, ó, acima da luz visível, tá percebendo? E por isso aqui danifica os nossos olhos, né? Certo? Essa radiação acima aqui, ó, né? Aliás, um comprimento de onda abaixo do visível, né? Comprimento de onda abaixo do visível é ultravioleta, isso aqui tem, como é né? O comprimento de onda é muito pequeno, quer dizer que a frequência é muito alta, e a frequência muito alta multiplicada pela constante de Planck tem a intensidade de energia. Por isso que a energia da radiação ultravioleta ela já é prejudicial aos nossos olhos. Né? Ok? Então, só para a gente, né, entender melhor, explorar fisicamente o que representa esse gráfico aí. Né? Muito bem. 4. Uma fração significativa da radiação emitida pelo Sol, que pode ser aproximado por um corpo negro a 5.800 Kelvin, encontra-se na região do visível, bom, que a gente acabou de ver, né? Em contraste, para temperaturas menores que 800 Kelvin, bom, é o que acabamos de ver, né? Que abaixo de 800 Kelvin a radiação ele não emite radiação dentro do campo visível. A lei de Stefan Boltzmann. Bom, então agora que nós começamos a chegar mais no nosso modelamento de engenharia, né? Então veja bem, a energia, né? A energia que emite, né? Um corpo, para nós aqui, ela depende só da temperatura, né? Então, olha o que fez ali o Stefan Boltzmann. Eles pegaram o modelo de Planck. Veja que isso aqui, ó. O integrando aqui da integral, né, o integrando da integral é o modelo de Planck. E ele pegou isso daqui e integrou, né, em d lambda, integrou o comprimento de onda de zero a infinito e obteve a emissão. Né, obteve a emissão de radiação, ok? Então, no fim das contas, ele conseguiu detectar e resolvendo essa integral aqui, né? Todo esse monte de constantes aqui dentro, ele acabou agrupando dentro de uma só constante física, que depois foi chamada de constante de Stefan Boltzmann, certo? E a temperatura, né, resultado aqui dessa integração, ficou na quarta potência, né? Então, qualquer superfície aí, a gente pode dizer que a quantidade de energia que ela está emitindo é igual à constante de Stefan Boltzmann multiplicado pela temperatura absoluta elevada à quarta potência, certo? Então, o que ela está emitindo. Lembre lá que no início desse curso, nós vimos o modelo de transferência de calor por radiação. Eu vou escrever ele aqui, ó. Lembra? Que a taxa de transferência de calor por radiação é igual o quê? A constante de Stefan Boltzmann vezes a área, ok? Que multiplica o quê? A temperatura da superfície na quarta potência menos a temperatura da vizinhança na quarta potência, ok? Porque assim como ele está emitindo, né? Emitindo, ele também está recebendo, né? Então, se a temperatura do corpo que está emitindo é igual à temperatura da vizinhança, a taxa de transferência líquida de calor é zero, né? É zero. Então, veja que a taxa de transferência líquida de calor depende da diferença das temperaturas na quarta potência, né? Ok? E aquela emissividade E, a rigor, então, ela é igual a essa taxa de transferência de calor por unidade de área. Que seria igual ao que duas linhas, né? Certo? Igual ao que duas linhas. Ok? Então, vem daqui, ó, né? Vem daqui. Só que daí o pessoal arrumou lá, colocou junto ali a temperatura da vizinhança, por isso que fica aquele delta, né? O delta das temperaturas na quarta potência.
Então, olha ali, né, o que eu estava falando naquela hora, né? Uma superfície real, olha aqui, ó. A superfície real é essa sombra aqui, ó, que está abaixo da distribuição do Planck, que é a distribuição do corpo negro, ok? E aí sim, né? Então temos aí a questão da emissividade, né? O que diferencia, né? A diferença da superfície do corpo negro para uma superfície real é a emissividade, né? O que caracteriza a superfície real é a emissividade. Que daí a emissividade ela depende, né? Do θ, do φ e também daí do lambda e da temperatura, ok? Então veja que a emissividade é a intensidade de radiação da superfície real dividido pela intensidade da radiação de corpo negro. Então, na verdade, ela é um parâmetro que varia de 0 a 1, é como se fosse uma eficiência, né? Lembrando lá a termodinâmica, né, do motor térmico ideal e do motor real, né? Lembra disso? Então, a emissividade seria uma espécie de eficiência da superfície, né? Quanto mais a superfície se aproxima do corpo negro, quer dizer que aumenta a emissividade do corpo negro, ok? E isso varia, como eu falei, a emissividade ela depende da superfície, né, de duas coisas, né? Como depende também, então, da questão direcional, né? Ela depende do acabamento da superfície e do material da superfície, ok? O que quer dizer que a emissividade... Tá, bem, mas é isso, então. Ela é um valor que varia de 0 a 1, né? E ele cada material, cada superfície vai ter... tá. Por exemplo, temos lá aqueles medidores, né? Os medidores de temperatura óptico, né? Todo mundo já viu isso daí, né? Inclusive agora, na pandemia, todo mundo está usando, né? As farmácias, as escolas aí, medindo temperatura do pessoal, né? Pelo princípio óptico, né? Só que veja que, então, cada superfície vai ter uma emissividade diferente, certo? Por isso que se vocês pegarem um termômetro óptico desses, o manualzinho deles vai lá dizer como que a gente pode entrar lá naquela telinha do sensor, do medidor, e mudar o valor da emissividade, entendeu? Porque vai acarretar em erros, né? Se a gente não alterar, não corrigir o valor da emissividade, né, para as diferentes superfícies que dependem do material, né, e do acabamento, nós vamos medir com erro, entendeu? Então, se nós vamos usar, por exemplo, lá no laboratório, para medir uma superfície, a temperatura da superfície metálica, nós vamos ter que entrar lá no manualzinho do medidor, ver qual é o valor da emissividade do metal, daí lá no sensorzinho, no medidor, e setar lá, né? Mexer lá no botãozinho dele e corrigir o valor da emissividade para aquela superfície. Se nós formos medir a temperatura de uma superfície cerâmica, de uma superfície metálica, de uma superfície que é de plástico, da pele humana, né? Certo? Tudo isso aí a gente vai ter que corrigir o valor da emissividade, ok? Porque vai ter sempre um erro envolvido, né? Se a gente não corrigir o valor da emissividade, ok? Aqui agora os diagramas também, veja, tudo que a gente está vendo aqui é meio qualitativo, né? Vimos um modelo que é quantitativo, né? Um modelo bastante preciso, inclusive, mas agora aqui algumas questões de comportamento dos materiais, né? Então, olha só, como que a emissividade varia com o comprimento de onda? Olha só, para diferentes materiais, né? Como a emissividade ela varia. Olha só, tem esse pontilhado aqui, o que é isso aqui? É o óxido de alumínio, né? Que é a famosa alumina, né? A alumina, aquela cerâmica bem branca, né? Que é usada em vários componentes elétricos, isoladores de sistemas elétricos, tem um monte de lugar aí que tem esses alumina,
né, que é óxido de alumínio, certo? Olha só como varia a emissividade conforme ao comprimento de onda, né? Então, olha aqui, ó, a emissividade é menor que 0,2 para essa faixa de baixo comprimento de onda e sobe bastante aqui, né? Para essa faixa maior aqui, ó, de 4 até 15 micrômetros, né, de comprimento de onda. Carbeto de silício, né? Carbeto de silício é um material usado em pastilhas de usinagem, né? Certo? É um material muito duro, certo? Então veja que ele é relativamente estável, né? A emissividade dele. Esse outro pontilhado aqui em cima, o que que é? Depois esse pontilhado mais largo, né? Ele chega aqui, ele desce bastante, ó, aço inoxidável, né? Aço inoxidável. Temos aqui aço inoxidável, ó, dois tipos de aço inoxidável, né? Bastante oxidado. E a temperatura diferentes, né? Aço inoxidável a 1200 Kelvin, e aqui embaixo aço inoxidável a 800 Kelvin. Olha só como varia com a temperatura também, né? O comportamento da emissividade. Tungstênio aqui, ó, tungstênio em duas temperaturas, a 2800 e a 1600. Veja que é bastante estável, né? O comportamento do tungstênio é bem estável, né? Aí, ó, só alguns materiais. Como que a emissividade varia com a temperatura? Olha o carbeto de silício de novo, ó, bastante estável, né? Carbeto de silício. Aço inoxidável, oxidável. Tem uma variaçãozinha ali depois. Alumínio de novo, ó. Conforme aumenta a temperatura, cai a emissividade. Ele começa a se tornar um mau emissor, né? A alumínio. O aço inoxidável aqui também, né? Aumenta a temperatura e aumenta a emissividade. E o tungstênio também, né? Numa ampla até tungstênio lá, ó. Onde é que a gente encontra tungstênio? Por que o tungstênio está aqui, será? Esses diagramas. Quer dizer, hoje em dia já está menos comum, né? Mas até um tempo atrás era bastante comum ter tungstênio nas nossas proximidades. Filamento de lâmpada. Exatamente, filamento de lâmpada. Eu vejo que o filamento de lâmpada ele tem que ter um alto poder de emissão, né? Certo? Então veja aqui, ó, a 2300, né, até 2900 Kelvin de temperatura, né? Então temos aí um comportamento, mas veja que ele é um mau emissor, né? Ele é um mau emissor mesmo a altíssimas temperaturas, né? Mas é um material que resiste aí a mais de 2000 Kelvin, né? Que o pessoal conseguia usar para fazer o filamento da lâmpada, né? E foi o melhor material a ser usado para filamentos de lâmpada por mais de 150 anos, aí, né? Mais ou menos isso, né? Pelo menos 120 anos, né? Pelo menos 120 anos de uso do filamento tungstênio. Muito bem. Outra propriedade das superfícies aqui, ó, absortividade, ou seja, ele tem a ver com a capacidade de absorver calor por radiação, absorver a radiação. Então veja que ele é o alfa, absortividade, a absortividade, ou seja, o calor, é a radiação que incide de fato na superfície real, dividido pelo calor, pela radiação que incide no corpo negro, né? Então lembra que o corpo negro ele tem a maior capacidade de absorção. Ele absorve toda a radiação que incide. Lembra, né? É uma característica do corpo negro, né? Ele absorve toda a radiação que incide nele, né? E os corpos reais refletem uma parcela disso daí. Não, nenhum corpo real consegue absorver toda a radiação, né? Então, por isso também a absortividade é um valor que varia de 0 a 1, no máximo 1, mas não chega a 1, porque nenhum corpo chega igual ao corpo negro, né? Fica igual ao corpo negro. Se bem que o pessoal inventou, diz que tem uma tinta aí que o pessoal inventou, né? E ela é muito próxima do corpo negro, né? Não sei se vocês já viram isso. Pesquise na internet aí, tinta de corpo negro.
É um negócio meio, parece louco até, né? Porque, veja, um corpo negro, ele absorve toda a radiação. Então, por exemplo, se nós pintarmos, né? Se nós pintarmos essa superfície aqui, ó, com essa tinta que é quase igual ao corpo negro, ela não vai refletir nada de luz, ou quase nada de luz. Resultado, essa superfície pintada com a tinta de quase igual ao corpo negro, a gente vai olhar para ela e vai parecer que tem um buraco nela, um buraco sem fim, que é totalmente negro. Quer ver? Depois pesquisa na internet, tem umas fotos sobre isso daí, uma superfície com uma rodela pintada com essa tinta e parece que é um buraco, porque a tinta absorve toda a radiação, ela não reflete nada. Então dá a impressão que é um buraco aquilo ali, né? É bem interessante. Mas então é isso, essa figurinha está mostrando isso, né? Que de toda a radiação que incide no material, ele vai refletir uma parcela. A outra, né? Então o que não foi refletido vai ser absorvido, né? Vai entrar para dentro dessa superfície e ainda, dependendo da superfície, ainda vai ser uma parcela pode ser transmitida, né? Pode ser transmitida. Então, pessoal, é interessante um exemplo disso daqui, né, de todas essas características, né, da capacidade de absorção, de reflexão, de transmissão, é o vidro, né, o vidro da janela, ou o para-brisa do carro, vamos pegar, né. Veja que o para-brisa do carro, quando o sol bate nele, ele esquenta, correto? Então quer dizer que ele tem alguma capacidade de absorção. Ele absorveu e fez com que a temperatura dele aumentasse. Ele absorveu energia. Só que também nós observamos que o para-brisa do carro, ele reflete, né? Dependendo do ângulo que a gente passa na frente do para-brisa, ele reflete a luz do sol e vem no nosso olho, né? Aquela reflexo do sol. Então, ele é uma evidência de que ele também reflete, né? E, obviamente, ele só é um para-brisa porque ele transmite, né? Ele transmite a radiação, né? Mas, então, acontece essas três coisas, né? E ele também emite, né? Então, ele carrega todas essas características, né? Ele tem a radiosidade com ele também. Além dele refletir, ele também vai emitir a temperaturas pelo simples fato dele ter alguma temperatura, né? Certo? E veja que à medida que ele absorve calor do Sol, ele aumenta a temperatura. E aumentando a temperatura, ele aumenta a emissão, né? Certo? Então é interessante isso, né? A gente observar essas coisas, né? Esses comportamentos, né? Então, o vidro, ele tem todas as características aí, né? Só que veja, pessoal, outra coisa interessante, né? Deixa eu ver se tem algum... isso que eu queria falar aqui, da transmissividade. Olha só. Veja que para a transmissividade, né, é essa capacidade que o material tem de transmitir a radiação. Então, por exemplo, o vidro, ele tem uma boa transmissividade para a radiação do espectro visível. Radiação do espectro visível. Mas para outros espectros de radiação, ele é opaco. Ele é opaco. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, esse diagrama ele representa isso. Ó, vamos ver ali, ó. Vidro com baixo teor de ferro, 6 milímetros de espessura, que eu acho que é o nosso vidro que nós temos em casa aí. Ó. Veja, olha só. Veja que abaixo de 0,03 micrômetros, ele é opaco. Estão percebendo isso? Estão vendo o diagrama ali? Esse pontilhado aqui, ó. Vidro com baixo teor de ferro de 6 milímetros de espessura. Abaixo de 0,3 micrômetros de comprimento de onda, ele é opaco. Ele não transmite, ele reflete de volta. Certo? Vamos ver o comportamento do vidro aqui, ó. Ele sobe aqui, ó. Então, ó, nessa faixa de 0,3 até 3, mais ou menos, até mais ou menos 3, de 0,3 a 3 micrômetros, ele tem uma alta transmitância, uma alta transmissividade, ó, acima de 80%. Estão vendo ali? Acima de 3 micrômetros,
de comprimento de onda, ele volta a se tornar opaco. Volta a se tornar opaco. Ele reflete de volta para fora a maior parte da radiação. Vamos ver outro material aqui, ó. Tem outro tipo de vidro aqui, ó. Vidro com alto teor de ferro, 6 milímetros de espessura. Esse mais pontilhadinho, ó. Estão vendo ali? O mesmo vidro, 6 milímetros de espessura, só que com uma diferente teor de ferro. Veja que ele se torna bem menos efetivo, bem menos transmissivo, né? Então, esse vidro com alto teor de ferro, veja que ele funciona como um filtro, né? Um filtro de luz. Ele restringe a faixa de luminosidade, né? De comprimento de onda de luminosidade. Estão percebendo isso? Por isso, pessoal, que, por exemplo, os vidros do carro, eles têm uma liga lá, né? De elementos de liga, que ele filtra os raios ultravioleta do sol. Você sabe disso, né? Pelo menos os para-brisas mais modernos, né? Entendeu? Então ele filtra, ele reflete de volta para fora determinar os comprimentos de onda menores, né? E deixa passar os comprimentos de onda mais dentro do campo visível, né? Então por isso esquenta menos dentro do carro e ele danifica menos os painéis ali, né? O painel, porque ele filtra parte da radiação ultravioleta, né? Então, olha só, pessoal, como isso aqui é da área de engenharia de materiais. Os engenheiros de materiais gostam disso, ficam brincando de botar diferentes elementos de liga no vidro, por exemplo, e ver qual é o resultado, quais são as faixas de comprimentos de onda que ele vai filtrar, né, que vai permitir a transmissão da luz ou filtrar a radiação. Certo? Então veja que existe toda uma engenharia de materiais no campo da radiação térmica, né? É interessante e tem aplicações vastíssimas isso daí, né? Certo? Vamos pegar outro material aqui, quartzo, olha, o quartzo fundido. Quartzo fundido é esse pontilhado bem de cima aqui, né? Olha que o quartzo ele é muito translúcido, né? A transmissividade é alta para largo espectro de radiação visível aqui, ó, tá percebendo, né? Depois, né, acima de 4 micrômetros de comprimento de onda, ele cai, né? Ele cai bastante, e se torna opaco. O que mais que nós temos aqui? Tedlar, sei lá o que é isso, Tedlar. Fluoreto de vinil, um polímero, né? Algum tipo de plástico. Então, pode ser uma espécie de um acrílico, né? Um polímero acrílico, alguma coisa nesse sentido, né? Certo? Mesma coisa assim, ó, pessoal, a parede de tijolo, bem na minha frente aqui tem uma parede de tijolo. Para a luz visível, ela é opaca, né? Mas nós sabemos que para uma radiação de raio-x, o raio-x atravessa a parede de tijolo, né? Certo? Por isso que o super-homem tem visão de raio-x, certo? O super-homem consegue ver através das paredes. Por quê? Porque ele tem visão de raio-x e consegue ver, a parede se torna translúcida, como se fosse um vidro para o super-homem, né? Certo? E já para nós que só enxergamos a luz visível, para nós a parede de tijolo é opaca, mas para o super-homem não, ele consegue enxergar através da parede, certo? Então essa que é a ideia, né? Veja que essa questão do que é transmissível, o que a emissividade, absortividade, tudo isso depende do material e para cada tipo de material, né, essa propriedade varia conforme o comprimento de onda. E o mais legal é o seguinte, que a engenharia de materiais pode projetar um material para ter transmissividade em um campo de espectro, absortividade em outro campo do espectro, né? Certo? Então é interessante, né? Por exemplo, os vidros que são usados nos painéis de coletor solar, né, de fotovoltaico ou de aquecimento de água, são painéis que eles têm que ter uma alta... Veja que é preciso um vidro que tenha uma alta transmitância nos altos comprimentos, nos baixos comprimentos de onda, né? No comprimento de onda do ultravioleta, né?
Veja que o vidro que é aplicado no painel fotovoltaico, ou no painel de aquecimento de água solar, o comportamento dele deve ser o oposto do para-brisa do carro. Porque no para-brisa do carro nós queremos filtrar, barrar a emissão de ultravioleta, né? E deixar passar a radiação de menor intensidade. Já no painel fotovoltaico é o contrário. Nós queremos o máximo de energia que entre no painel fotovoltaico. E o máximo de energia está no campo da faixa de ultravioleta, né? Então, o vidro que é usado no painel fotovoltaico deve ter alta transmitância no aspecto ultravioleta, né? Já no campo de baixa frequência já não interessa muito, porque é baixa energia que tem ali aquela radiação, né? Certo? Então é interessante isso, né? O pessoal lá da engenharia de materiais pode ficar projetando materiais para ter os mais diversos comportamentos aí nesse campo da radiação, né? Ok? Mesma coisa, reflectância, a reflectividade, né? Então, o pessoal hoje tem os vidros por exemplo, para o conforto térmico de um prédio, né? Os prédios totalmente envidraçados, né? Também a gente quer refletir para fora toda a radiação ultravioleta, a radiação que tem alta intensidade de energia, né? Para esquentar menos dentro do prédio, né? Então, esses vidros também é todo um vidro engenheirado aí, né? Ok? Olha o tanto de material aqui e toda a variação do comportamento dos materiais, ó, conforme o comprimento de onda, né? Referente à propriedade de refletividade, né? Ou a neve, né? Temos a neve, tinta branca, né? Veja, tinta branca. Por que os caminhões que transportam combustível, que transportam GLP, gás natural, são pintados de branco? Pelo menos a grande maioria que eu já vi, todos são pintados de branco, né? Não é branco ou é metálico, né? Prateado metálico, no máximo um amarelinho muito clarinho, mas acho que a maioria é branco mesmo, né? Por quê? Por que aquelas esferas de reservatório de gás natural lá da Petrobras, aquelas esferas imensas, são pintadas de branco, né? O Guilherme, engenheiro de petróleo, por que é pintado de branco? Os reservatórios de combustíveis. Não, o branco ele tem a tendência de não absorver, né? Claro, A exatamente. energia térmica, né, professor? Não é que ele não absorve, é que o branco é a saturação de todas as cores, né? Mas é isso, né? Ou seja, é que a cor branca ela resulta na maior reflectância da luz, né? De todo esse espectro de radiação, né? Ultravioleta e tal. E, inclusive, né? Esses tanques, esses reservatórios de combustíveis que ficam expostos aí ao tempo, né? Às intempéries, à radiação solar. O pessoal desenvolveu tintas especiais que, além de ser branco, o material da tinta ainda ajuda a refletir o máximo possível, né? Porque, veja, esses tanques, eles têm dentro gasolina, tem GLP, tem gás natural, né? E se ficar incidindo calor por radiação, calor, o que vai acontecer? Lá dentro vai aumentar a temperatura, né? E pode aumentar indefinidamente se ele ficar recebendo radiação, né? E pode chegar ao ponto de explodir, né? Mesmo assim, mesmo eles sendo da cor branca, né, refletiva, eles têm um sistema de irrigação, né, Exato. constante em cima deles para que a temperatura não exceda aí, né, Exatamente. e também não venha a explodir ou Exatamente. qualquer coisa do tipo, né, Deus livre. Olha só, isso é muito interessante, pessoal. O projeto de um tanque, de um reservatório de gás natural, de GLP, é um problema típico de engenharia mecânica, né, de projeto de tanque. Veja que além do aspecto estrutural, né, que é projetar um vaso de pressão, vocês viram isso lá em mecânica dos sólidos, né, como é que projeta um vaso de pressão, tem o aspecto térmico, né, como é que nós fazemos, porque você vai projetar o vaso de pressão para determinado pico de pressão. Só que se você não tiver um controle térmico de entrada, de remover o calor,
esse pico de pressão vai passar do pico de projeto e vai explodir a esfera, né? Então tem, além do projeto mecânico, tem o projeto térmico, né? Porque primeiro você vai pintar de branco e aí você vai calcular o quanto é a contribuição para a refrigeração, o fato de pintar de branco, né? Inclusive tem as tintas, né? Tu pode entrar num catálogo de tintas lá do fabricante, ele vai te dizer a emissividade de cada tipo de tinta, né? Então tu vai lá no fabricante, pega aquela tinta branca daquele material, vai ter lá a emissividade daquela tinta. Tu pega aquela emissividade e faz a continha. Só que além disso, você vai perceber que você vai precisar colocar ficar borrifando água lá em cima da esfera, fazer uma camisa d'água, uma película d'água por fora, para que ela, além da minimizar, né, ou melhor, maximizar a emissão por radiação, né, também remover o calor por convecção, por um filme d'água. Né? Então, tudo isso a gente consegue calcular, é um projeto bem bacana, né, que envolve todo esse conhecimento de transferência de calor que a gente viu aqui, né? Certo? Então, tudo isso é possível calcular, né? E, no fim das contas, é isso, né? Para a maior parte das pontos aí da superfície da Terra, seria necessário aí uma fonte de água lá, fazer uma camisa d'água em volta dessa esfera aí para evitar o sobreaquecimento e, consequentemente, termos um pico de pressão acima da pressão do projeto e para evitar uma ruptura, uma explosão. Né? Ok? Muito bem. De novo o celular aqui, ó. Muito bem. Última etapa aqui, ó, fator de forma. Fator de forma. Muito bem. Então, nós vimos, pessoal, olha só. Cadê aqui, ó? Então, ó, aqui nessa equação, ó, né, da taxa de transferência de calor por radiação, nós precisamos colocar aqui agora também a emissividade da superfície, ok? Só que além disso daqui, né, porque veja, essa superfície aqui, ó, nós estamos considerando que é um determinado superfície, certo? Que está trocando calor aqui com a vizinhança toda. Toda a vizinhança está jogando calor para essa superfíciezinha aqui, ó. Certo? Toda a superfície, todas as vizinhanças estão jogando calor para ela e ela também está emitindo para tudo que é lado. Certo? Então ela recebe calor de tudo que é direção e ela emite calor para todas as direções. Isso aqui significa que ela tem um fator nós estamos considerando um fator de forma igual a 1. Então isso aqui, a gente não chegou a ver lá, mas isso aqui implica que temos, né, um fator de forma igual a 1, certo? Que é uma superfície que emite para todas as direções e recebe calor de todas as direções. Só que vai existir situações onde nós queremos saber qual é a troca de calor entre uma superfície e outra superfície determinada, né? Então veja que essa superfície, ela emite radiação para todos os lados, mas a parcela de radiação que sai daqui e chega nessa outra superfície é uma fração determinada de radiação. Assim como toda a radiação que sai dessa superfície e chega nessa superfície é só uma fração da radiação que sai dessa superfície. Portanto, nós temos aí um determinado ângulo, uma espécie de um ângulo sólido interdependente entre essas duas superfícies, certo? Então, deve fazer toda essa consideração, né, entre essas iterações, né, entre interações de radiação entre duas superfícies definidas, né? E aí surge esse conceito de fator de forma, né? Então, olha, o fator de forma é definido como a fração da radiação que deixa a superfície I e é interceptada pela superfície J, né? Então, esse é o conceito de fator de forma. E aí, ó, então também não temos tempo também para
entrar em toda essa teoria aqui para a gente deduzir de onde que vem o fator de forma e calcular ele, né? Mas o fato é que lá no livro também já nos traz uma tabela com como calcular o fator de forma para diferentes geometrias, diferentes iterações de superfície, né? Iterações geométricas, né? Então, por exemplo, podemos ter uma superfície de uma largura WI e uma outra superfície de largura WJ, né? Separadas por uma distância L. Então, podemos aqui calcular o fator de forma entre essas duas superfícies, né? Por meio dessa equação aqui. Duas superfícies inclinadas, né? Conforme um ângulo alfa. Ok? Duas superfícies dispostas no ângulo de 90 graus, né? Com essas duas dimensões aqui. Superfícies que formam um triângulo fechado, certo? Deixa eu ver se tem mais aqui. Né? Esferas, né? Duas esferas, né? Como é que uma esfera interage com a outra? Também é possível calcular o fator de forma. Outras interações de superfícies esféricas, né? Ou cilíndricas, pelo menos, né? Certo? Tá tudo aí, ó. Então é possível calcular, né? Toda a troca de calor, né? Que vai ocorrer entre essas superfícies e que envolve a questão do fator de forma. Ok, pessoal? Então veja que tudo que nós vimos aqui são noções, né? Só noções. Como eu falei, esse campo, inclusive o próprio livro, ele traz 2 capítulos relacionados à radiação, né? Mas é um campo muito vasto aí de conhecimento, de estudo, né? E para as mais diferentes tipos de aplicação, né? Ok? Então a ideia é que não se conheça isso, é só a gente ter ideia, né? Ter noção de tudo né? Os aspectos mais importantes, pelo menos, né? Veja que eu trouxe muito mais que questões da física, de interpretativas, né? Certo? Pouca coisa de modelamento, ok? Mas como eu sempre falo, né? O entendimento da física do fenômeno que para mim é o mais importante que a gente tem que aprender aqui, né? Todos os modelos que existem para modelar tudo isso daí, para fazer as contas, isso é um mundo muito grande, né? Mas a gente vai saber buscar e compreender todos esses modelos que existem, né? Se nós tivermos uma boa noção da física do problema, ok? Então, por isso que eu prezo mais aqui pelo aspecto do entendimento da física, né? Tá ok? E veja que só tendo uma ideia da compreensão física do problema, nós já podemos tomar decisões aqui, vou projetar um painel fotovoltaico, eu já sei que eu tenho que selecionar um vidro específico, não um vidro qualquer, certo? Já começa daí, eu já começo a saber tomar algumas decisões aqui, o fato de eu saber o comportamento físico dessas propriedades de radiação, né? Conhecer o comportamento do corpo negro, né? Ele é muito bem modelado pelo modelo de Planck, né? E que todas as outras superfícies é só uma sombra, né? Desse modelo do espectro da radiação de Planck, né? O comportamento do corpo negro. Então, tudo isso daqui, pessoal, entender essa física de tudo isso daqui é fundamental, né? O resto é derivações, né? É derivação de tudo isso aqui que a gente está vendo, ok? Pessoal, perguntas, dúvidas? Tudo certo, hein? Então, na prova também, eu vou pedir aspectos teóricos, interpretativos, qualitativos com relação a essa questão da radiação, tá? Eu vou perguntar essas questões aí, tá? Então tá. E é isso hoje, e a próxima aula, então, vamos ver trocadores de calor, que é a nossa última etapa, ok? Então, semana que vem, trocadores de calor, dia 26, dia 31, quarta prova, e dia 6 de abril, segunda recuperação. Ok? Pessoal, era isso. Um abraço, bom fim de semana. Não